O clique suave de uma tranca deslizando na porta do camarim às 3h15 da manhã, nos bastidores do Sands Hotel, em 1962, não era o tipo de som que anunciava uma visita social. Era um som definitivo, o tipo de ruído mecânico que precede o silêncio eterno. O ar na sala, já denso com a fumaça de cigarro e o cheiro adocicado de álcool derramado, pareceu congelar instantaneamente. Dean Martin estava sozinho. Ele havia dispensado sua equipe, suas garotas, seus parasitas. Ele estava sentado em frente ao espelho iluminado, a gravata borboleta preta desamarrada, pendurada no pescoço, passando uma toalha úmida no rosto para remover a maquiagem do palco. Ele não se virou imediatamente quando ouviu a porta ser trancada por dentro. Ele viu o reflexo primeiro. Um homem estava parado atrás dele, uma silhueta recortada contra a luz fraca do corredor que se filtrava pela fresta da porta agora fechada. O homem não era grande, não era imponente como os capangas que Frank Sinatra gostava de ter por perto. Ele era mediano, esquecível, vestido com um terno cinza que não chamava a atenção. Mas eram os olhos que entregavam sua profissão. Olhos mortos, opacos, olhos que já tinham visto a vida se extinguir dezenas de vezes e não sentiram absolutamente nada. E na mão direita, segurada com a familiaridade relaxada de quem segura um talher, estava uma pistola calibre 22, com um silenciador longo e fino atarrachado na ponta. O que se seguiu não foi um grito de socorro. Não foi uma luta desesperada pela sobrevivência. Foi o encontro mais improvável e arrepiante da história do entretenimento americano. O momento em que a máquina de matar mais eficiente da costa leste colidiu de frente com a indiferença inabalável do King of Cool. Para entender o peso daquele momento, é preciso entender que Las Vegas, naquela época, era uma cidade construída sobre areia e segredos. O brilho neon da Strip era apenas uma fachada elaborada para esconder as engrenagens de osso e sangue que moviam a máquina. Dean Martin sabia disso melhor do que ninguém. Ele não era um turista naquele mundo, como muitos atores de Hollywood que vinham brincar de gangster nos finais de semana. Dean havia crescido nas salas de fundo de Steubenville, Ohio, onde os homens que controlavam os dados e as bebidas ilegais eram os verdadeiros prefeitos. Ele conhecia o cheiro do medo, e mais importante, ele conhecia o cheiro dos homens que causavam esse medo. O homem no camarim era conhecido no submundo apenas como o relojoeiro. Ele não era um brutamontes que quebrava pernas por dívidas de jogo. Ele era um especialista, um técnico trazido de Detroit ou Nova York, quando um problema precisava ser removido cirurgicamente, sem bagunça, sem manchetes. Se o relojoeiro estava no seu quarto, alguém muito poderoso havia decidido que seu tempo havia acabado. A sentença já havia sido dada, ele era apenas o executor. O motivo podia ser qualquer coisa. Uma piada errada no palco sobre a esposa de um chefe da máfia, um flerte inocente com a amante errada, ou talvez apenas uma demonstração de poder para lembrar ao Rat Pack quem realmente mandava na cidade. O motivo não importava mais. Apenas o cano da arma importava. Dean terminou de secar o rosto com a toalha. Ele a jogou casualmente sobre a bancada, cobrindo parcialmente um maço de cigarros. Só então ele se virou na cadeira giratória para encarar a morte. Ele não pulou. Seu ritmo cardíaco, se pudesse ser medido, provavelmente não havia subido um único batimento. Ele olhou para a arma, depois para o rosto do homem, com a mesma expressão de leve curiosidade que usaria para olhar um cardápio de serviço de quarto. "Você está no quarto errado, amigo", disse Dean. Sua voz estava rouca por causa de 2 horas de show, mas estava firme. Era a voz preguiçosa de sempre, a voz de alguém que acabou de acordar de uma soneca. "O show de mágica é no lounge do andar de baixo, e eles geralmente usam coelhos, não armas." O relojoeiro não sorriu. Profissionais não sorriem durante o trabalho. Ele deu 2 passos à frente, diminuindo a distância,
garantindo que o primeiro tiro fosse o único necessário. O silenciador apontava diretamente para o centro do peito de Dean, logo acima do monograma em sua camisa de seda. "Levante-se, Sr. Crocetti", disse o homem, usando o nome de batismo de Dean, um sinal claro de que ele havia feito sua lição de casa. Sua voz era monótona, sem emoção, como o zumbido de um aparelho elétrico. "Vamos fazer isso sem barulho. O chefe quer que pareça um ataque cardíaco, bebida demais, remédios demais, uma tragédia americana." A realidade da situação estava posta na mesa. Não havia espaço para negociação, não havia pedido de resgate. Era um contrato de execução. A maioria dos homens, mesmo os mais durões, teria desmoronado. Eles teriam implorado, teriam oferecido dinheiro, teriam chorado falando sobre seus filhos. O medo da aniquilação total é um instinto primitivo que substitui a razão. Mas Dean Martin não era a maioria dos homens. Ele operava em uma frequência diferente, desconectado do pânico que governava os mortais comuns. Ele olhou para o assassino e soltou um suspiro profundo e cansado. Não um suspiro de medo, mas um suspiro de inconveniência. Como se morrer fosse apenas mais uma tarefa chata que ele teria que lidar antes de poder ir para a cama. "Ataque cardíaco, hein?" Dean murmurou, balançando a cabeça ligeiramente. "Eles não têm imaginação nenhuma hoje em dia. Pelo menos me deixem terminar meu drink. Seria um desperdício de um bom uísque." Sem esperar permissão, sem fazer nenhum movimento brusco, Dean estendeu a mão lentamente em direção à garrafa de J&B que estava sobre a bancada. O dedo do relojoeiro tensionou no gatilho, 1 milímetro a mais de pressão, e tudo acabaria. Mas algo na lentidão deliberada do movimento de Dean, na total falta de agressividade, fez o assassino hesitar. Não era um movimento de defesa, era o movimento de um homem sedento. Dean pegou a garrafa e despejou uma dose generosa em seu copo meio vazio. O som do líquido batendo no vidro foi a única coisa que quebrou o silêncio mortal do quarto. Então Dean fez o impensável. Ele pegou um segundo copo limpo da bandeja. "Você quer um?" Dean perguntou, segurando a garrafa sobre o segundo copo, olhando para o assassino com uma sinceridade desarmante. "Parece que você teve uma noite longa também, e honestamente você parece tenso. Isso vai ajudar a firmar a mão." O relojoeiro piscou. Foi um micromovimento, uma falha quase imperceptível em sua armadura de profissionalismo. Em 20 anos de trabalho, ele já tinha visto de tudo. Homens que se urinavam, homens que rezavam, homens que tentavam lutar. Mas ele nunca, jamais, havia encontrado um alvo que lhe oferecesse um drink com a mesma casualidade com que se oferece um cigarro a um estranho no ponto de ônibus. A arma não abaixou, mas a certeza do assassino começou a vacilar. A estrutura psicológica do seu trabalho dependia do medo da vítima. O medo era a moeda de troca. O medo validava seu poder. Quando a vítima não demonstrava medo, a dinâmica desmoronava. O assassino, de repente, não era mais um anjo da morte. Ele era apenas um homem com uma ferramenta de trabalho em um quarto de hotel com outro homem que não estava impressionado. "Eu não bebo em serviço", o relojoeiro respondeu, mas sua voz soou estranhamente defensiva, quase petulante. "Que pena", disse Dean, tomando um gole de seu próprio uísque e saboreando-o. Ele pegou um cigarro e o acendeu com seu isqueiro de ouro, soltando uma nuvem de fumaça azulada em direção ao teto. "Sabe, o problema com vocês, caras durões, é que vocês levam tudo muito a sério. É só vida, amigo. Ninguém sai dela vivo de qualquer maneira. Se for hoje, é hoje. Mas que diabos precisa ser tão dramático?" Dean se recostou na cadeira, cruzando as pernas, expondo-se completamente ao tiro. Ele estava desarmando o assassino não com força física, mas com uma apatia filosófica esmagadora. Ele estava transformando uma execução em uma conversa de bar tarde da noite. Ele estava humanizando um momento que deveria ser puramente transacional.
O relojoeiro olhava para Dean Martin. Ele via a lenda, o homem que as mulheres desejavam e os homens queriam ser. E ele via que não era um ato, não era uma fachada de bravata. Dean Martin genuinamente não se importava se viveria mais 10 minutos ou mais 10 anos. Ele já tinha visto tudo, feito tudo, bebido tudo. Ele estava em paz com o vazio de uma maneira que o assassino, com toda a sua violência, nunca estaria. A tensão no quarto mudou de natureza. Deixou de ser o medo da morte e passou a ser o peso insuportável da autenticidade de Dean. O assassino começou a se sentir ridículo. Ele se sentiu como um ator ruim em uma peça de teatro melodramática, enquanto Dean era a única pessoa real no palco. O silêncio se arrastou por 1 minuto inteiro, enquanto a fumaça do cigarro de Dean espiralava preguiçosamente no ar. Finalmente, o relojoeiro abaixou a arma lentamente. O cano apontou para o chão. Ele soltou o ar que nem percebera que estava prendendo. A mecânica do assassinato havia sido quebrada pela simples recusa da vítima em participar do drama. O chefe mudou de ideia, disse o assassino, mentindo. Foi uma mentira desajeitada para salvar as aparências, para justificar sua própria falha em puxar o gatilho. Considere isso um aviso muito sério, Sr. Martin. Dean nem sequer assentiu. Ele apenas tomou outro gole de uísque e olhou para o homem através da névoa de fumaça. Claro, amigo. Um aviso. Entendi. Agora, se você não se importa, eu realmente preciso dormir um pouco. Feche a porta quando sair. A corrente de ar me incomoda. O relojoeiro, um homem que havia matado a sangue frio mais vezes do que podia contar, sentiu uma onda de vergonha que nunca havia experimentado. Ele destrancou a porta com a mão esquerda, ainda segurando a arma inútil na direita, e saiu para o corredor como um cachorro repreendido. Ele havia entrado como o predador supremo e saído como uma inconveniência menor. Dean Martin terminou seu uísque sozinho no silêncio do camarim. Ele apagou o cigarro no cinzeiro transbordando. Ele não ligou para a polícia. Ele não ligou para Frank Sinatra em pânico. Ele não teve um colapso nervoso depois que a adrenalina baixou. Ele simplesmente se levantou, vestiu seu paletó esporte, apagou as luzes e foi para sua suíte dormir o sono profundo e sem sonhos dos justos. Ou dos verdadeiramente indiferentes. A história só veio à tona anos depois, sussurrada por um velho mafioso de Chicago em seu leito de morte, o homem que havia enviado o relojoeiro naquela noite. Ele contou a história não com raiva, mas com uma estranha reverência. Nós enviamos a morte para bater na porta dele, disse o velho mafioso, e Dino a convidou para um drink. O que você pode fazer contra um homem assim? Você não pode matar alguém que já está morto por dentro, ou que talvez esteja mais vivo do que qualquer um de nós jamais estará. Naquela noite no Sands, a lenda de Dean Martin foi cimentada não pelo que ele fez no palco, mas pelo que ele não fez diante do fim. Ele não piscou. E porque ele não piscou, o mundo inteiro teve que desviar o olhar.